maravilhosas, as amigas de Jesus. Seja bem-vinda a mais um podcast Jesus e suas amigas. Se você está aqui é porque você faz parte desse hall especial das amigas dele, que amam a sua palavra, que desejam se aprofundar e conhecer mais o Senhor. E se prepare que esse podcast está muito especial. Você vai ser ativada no merecimento, você vai ser ativada na sua autoestima, porque eu trouxe uma convidada que tem me ensinado. Eu estou aprendendo com ela. A Isa maravilhosa que está aqui conosco. Seja bem-vinda! Obrigada, Jennifer. Eu tô muito honrada de estar aqui. Quando ela falou que aprendeu comigo, eu falei, mulher, você ensina tanta coisa pra gente, né? É uma honra. E eu tenho certeza que Deus vai falar, Ele vai destravar várias chaves. E eu gosto sempre de usar essa linguagem das chaves, porque muitas vezes a gente passa muito tempo da nossa vida diante de portas que a gente não consegue abrir, porque a gente não tem a chave certa. Então, às vezes, é numa conversa, é numa troca, que a gente consegue passar, né? Ir pro next level, né? Ir pro próximo nível. Então, e às vezes tá tão ali, né? Na nossa frente. Muita coisa. Às vezes precisa. Uma viradinha e o mundo se abre pra você. Que coisa, né? Verdade. Então, você já viu o que vem por aí nesse podcast especial. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você estar atento a todas as notificações. Clica em gostei, porque quando você faz isso, esse vídeo alcança muito mais pessoas. E além disso, deixa o seu comentário, coloca aqui o que você está aprendendo com esse vídeo, o que foi esse podcast na sua vida. E vamos lá, que eu tenho certeza que Deus tem um banquete lindo para mim e para você hoje. Amém? Conta pra gente. Eu já vou entrar num assunto de algo que eu estou aprendendo com a Isa. Ela fala muito sobre feminilidade, algo muito importante num tempo onde se prega tanto feminismo. Sim. Falar sobre a feminilidade é quase que andar na contramão. Não, é quase não. É andar na 100%. contramão, totalmente. E algo que eu aprendi com ela que foi muito importante pra mim, ela falou assim, se arruma pra ficar em casa. Como é que você fica dentro de casa? Como é que você se veste pra você passar um dia dentro de casa? Conta verdade. aí, como que é isso? Como que surgiu isso? Na verdade, isso foi, eu fiz até um movimento, né? Eu ative o feminino, né? Ative o seu feminino, de ativou o seu feminino. A gente sempre brinca isso. De vez em quando eu dou uma de doida no Instagram e eu foto assim, incentivando seguidoras publicamente. Aí eu marco o @ de uma e ela tem que postar e me marcar pra ela realmente mostrar que tá arrumada. E a questão do se arrumar é porque o lado de fora, ele impacta o lado de dentro. Embora todos os nossos resultados exteriores, né? Então, o nosso casamento, os nossos negócios, né? A nossa vida com Deus é um reflexo do que tá dentro da gente. Só que a gente vive num looping. Por quê? Assim como todo o externo é o resultado do nosso interno, o lado de fora também impacta o lado de dentro. Então, experimenta se arrumar todo dia pra você. Arrumar uma casa. E, gente, se arrumar não é botar plaitê, plumas, sabota. Não, é ficar arrumadinha. Não, mas é vestir mesmo. Aí a gente entra depois, né, na parte do merecimento. É trabalhar o seu merecimento. É aquela, dinâmica básica pra você entender a importância de se arrumar todo dia. Você oferece o copo de requeijão pra visita quando vai na sua casa? Não. Então por que você não se trata com o mesmo respeito da visita? Então a gente precisa entender que se arrumar todo dia impacta o nosso lado de dentro. Então, melhora a questão do... Realmente as questões normais do dia a dia, o ânimo, a disposição. Com certeza. Sabe? E você fica bem com você mesmo. Muita coisa. Seu marido pode chegar e você vai estar linda, arrumada. Isso impacta o seu lado de dentro e as pessoas ao seu redor. Né? O meu marido, quando eu comecei, realmente... Eu brinco que eu tô... Desde que a Clara nasceu, eu fiz um compromisso. Minha filha tem 3 anos. Então, eu tô 3 anos sem interromper, me arrumando todos os dias. Todos os dias. E, assim, graças a Deus, eu nunca adoeci, assim, algo muito grave nesses anos. Então, eu nunca precisei ficar de cama ou, né, não precisar. Todos os dias eu me arrumo no básico possível. Coloco uma roupa legalzinha, confortável, sem roupa furada, sabe? Sem nada disso. Então, você se arruma, sabe? Pra ficar em casa. E eu gosto muito de explicar que a questão de se arrumar, ela tem muito a ver com a beleza. E a beleza, a gente tem muito... Hoje, tem um movimento querendo relativizar o que é belo, o que é bonito, né? Sim. A gente vê aquelas marcas caríssimas colocando tênis que parecem que saíram do lixo. Exato. Tá até aquela moda... Eu tava até conversando aqui sobre aquela moda da calça de vinil agora pro inverno, né? Além daquilo ali parecer que você tá embalada a vácuo, gente, aquilo lembra um saco de lixo. Então, pouco valor, né? Então, assim, quando a gente realmente entende o que é belo...
Todo mundo tem capacidade de entender o que é belo. É só colocar algo bonito e algo feio, um do lado do outro, que o seu corpo vai inclinar porque é belo. E a gente tem aquela questão, esse pessoal que gosta de relativizar a beleza, eles gostam muito de falar que aquilo que é belo, bonito, é fútil, é padrão. Mas se a beleza fosse algo fútil, se a beleza fosse algo não importante, não nos traria tanta paz. Já percebeu? Um exemplo clássico disso é você literalmente, né? Está ali naquele trânsito na lagoa, aquele trânsito horroroso aqui no Rio de Janeiro, na lagoa. E aí você olha assim pra lagoa. Dá aquela paz dentro de você. Faz até o engarrafamento ser mais gostoso. É a mesma coisa. A beleza, ela ordena o caos, né? Então, a gente precisa entender que a beleza, ela não é pra gente apenas. Só pra gente ficar bem. A beleza, ela impacta o outro. O glamour, a elegância, a sofisticação, né? A atenção de uma mulher bem ordenada, bem arrumada. Quando ela entra no ambiente... Todo mundo é impactado pela beleza daquela mulher. Às vezes, até nós, mesmas mulheres, a gente gosta muito de admirar, né? Beleza, o batom. A gente tava brincando aqui. A pastora saiu, eu falei... Eu amei seu blazer, que lindo. A gente fica impactado. Você imagina, então, a diferença que você pode fazer através da sua beleza, né? Então, assim, a beleza, ela é muito importante. Principalmente nesse tempo hoje, que as pessoas estão a todo custo tentando relativizar, né? Os princípios, os valores e também a beleza. E algo que eu acredito é que a beleza cura. A beleza, ela tem a capacidade de curar. Então, isso em tudo. É você ter uma casa organizada, é você deixar o ambiente bonito, é você procurar, às vezes, ir ver um pôr do sol na praia. Isso é algo que refrigera a nossa alma. E Deus é especialista em fazer beleza em meio às cinzas, em trazer beleza, mesmo em um momento de caos. E algo muito importante a respeito disso, isso a gente está falando numa perspectiva de que somos mulheres casadas, que o marido chega, é importante a gente estar bem, né? Porque o seu marido passou o dia na rua, né, vendo mulheres na rua, arrumadas, que saíram para trabalhar, e quando chega em casa, a mulher tá com aquela camiseta de político, com o cabelo para cima, suada, assim, uma maquiagem básica, e aí... E o pior, feia por fora, desordenada por fora e desordenada por dentro. Porque tá estressada, tá gritando, soltando carambolas pelas bocas. Porque não fica bem consigo mesmo. A gente não fica bem consigo mesmo. E algo que... A gente tá falando na perspectiva de casado, mas ok. E aquela que está esperando em Jesus, né? Você aí, que tá aí, Deus, manda o meu marido, Senhor. Manda, Senhor Jesus, a minha bênção. Mas você não passa um batom, minha irmã, para ir na padaria. Você não coloca uma roupa bonitinha para ir ali no shopping. E aí fica difícil. A gente precisa colaborar, né? Eu sempre digo, você tá esperando em Deus, mas passa o batom também. Exato, desodorante, é importante. Mas a questão, gente, do se arrumar, sabe? Do estar bela por fora, por dentro, estar de bom humor, né? Colocar uma roupa legal, uma maquiagem legal. Como a gente tava falando na questão da beleza, a beleza, ela tem 2 parâmetros, né? Proporção e harmonia. Se eu coloco uma maquiagem em mim que não tá proporcional ao tom da minha pele, não está em harmonia, né, com o evento, não vou ficar bonita. Então vai ser o contrário. Então a gente precisa entender isso também. Mas eu acho que para as solteiras, né, aonde que a feminilidade realmente ela precisa ser trabalhada. Enquanto você não tem o marido a quem servir, a quem dividir, né, ali as demandas da vida, foca aí em você. Porque a beleza, ela tá muito além de só ser o externo. Na verdade, se arrumar, maquiar, uma roupa todo dia, isso é a ponta do iceberg, né? Na verdade, o feminino, ele vem do sentir. E a mulher solteira, ela fica bela adquirindo virtudes. Na verdade, todas as mulheres, claro. Mas as solteiras que realmente querem conquistar, elas precisam se tornar as matriarcas. São as mulheres maduras. Maduras emocionalmente, com aqueles 7 pilares da mulher de alto valor trabalhados. Gente, vocês se tornam extremamente magnéticas, sabe? Não tem como vocês serem imperceptíveis aos olhos do amado, né? Você tem que tomar até cuidado na hora de escolher. 7 pilares é esse que eu não conheço? 7 pilares da mulher de alto valor maturidade, em primeiro lugar. Maturidade, feminilidade, beleza, interna e externa. Habilidade de relacionamentos, comunicação assertiva, independência emocional e, principalmente, espiritualidade, conexão com Deus, né? Uma mulher jamais conseguirá ser feminina se ela não entende que ela é amada por um pai. Então, é o pai do céu. Então, se uma mulher não consegue entender que tem um pai, que tem algo além, sabe? Que tem, literalmente, um poder sobre ela, ela não consegue ser feminina. Por isso que
o reflexo do mundo está do jeito que está, porque as mulheres realmente perderam a sua identidade, né? De Perderam. filhas. O espírito de orfandade é muito grande hoje na nossa geração. Então, você que é solteira, invista em trabalhar esses 7 pilares, invista em ser uma mulher madura. Anota aí esses 7 pilares. Gente, eu não sabia. Ser feminina, trabalhar Amei. o belo, a beleza de se portar, sabe? A virtude, gente. Às vezes a gente fala muito sobre ser como uma mulher virtuosa, né? Sobre ser como uma mulher de Provérbios 31, mas a gente sequer sabe quais são as virtudes. Como é que é ser uma mulher virtuosa? Então, a gente precisa trabalhar a prudência. A prudência é a arte de tomar boas decisões. Sim. Mas a gente só quer se arrumar. Ou só Sim. quer, né, passar ali, ler ou frequentar todos os cultos. Mas a gente esquece que a nossa missão na vida é o quê? Se parecer cada dia mais com Cristo. Sim. E não houve na Terra alguém mais virtuoso do que o próprio Jesus. Exatamente. Então, a gente precisa adquirir. Quer ser uma mulher virtuosa? Adquira a virtude, prudência. A virtude da justiça, de fazer aquilo que é certo, independente da circunstância. Independente se alguém Sim. está vendo ou não. A virtude da paciência, né? Nós estamos numa era Sim. tão estressada. Eu sou uma mulher Imediatista, que né? eu posso me considerar uma ex-estressada. E eu vou te falar. Mas ex-estressada. Eu não tenho alcoólicos anônimos, Anônimos, estressados anônimos. Mas, gente, eu era uma ex-estressada porque eu era totalmente desordenada. Uma mulher desordenada, realmente ela é estressada. Você vai ouvir uma mulher que só vive gritando. Eu sempre falo, onde começa o grito, termina a inteligência. Então, toda vez que você grita, a única coisa que as pessoas escutam é a sua raiva. Você não consegue ter uma comunicação assertiva, que é um dos pilares da mulher de alto Uau, valor. aham. Então, você precisa entender e adquirir virtude. Mas gritar pregando, pode? Pode. Porque aí a gente vai falar lá na alma do espírito. Mas dentro de casa, com o seu marido, Sim, né? aham. Com os seus pastores. É importante lembrar o grito. Você grita com o seu pastor? Não. Você grita com o seu chefe? Não. Você vai gritar em casa por quê? Sim. Qual é o tipo de respeito que tá rolando a menos lá, que você não grita com os de fora, mas quer gritar com os de dentro? Eita! Forte. É bem forte. É uma sociedade que diz que eu preciso me submeter a um chefe por uma carreira, por dinheiro. Eu posso ouvir gritos, ser humilhada, sofrer desvio de função, mas dentro de casa eu não posso me submeter ao meu marido. Sim. Porque a gente parte do pressuposto, né? Eu sempre me pergunto assim, mas depender de homem não é ruim pra mulher? Claro, se você parte de um pressuposto de que todo homem é ruim, aí realmente. Sim, você acredita nisso. Mas eu vi sua pregação, né, do divórcio. 50-50. Sempre. Nossas escolhas têm consequências. Então, no ardor da paixão, a gente comete erros, né? Sim. Eu tava contando pra ela que eu me separei, né, quando eu tinha 5 meses de casada. E eu juro, eu falei que eu cometi o maior erro da minha vida. E eu não queria ver meu marido pintado nem de ouro, nem ele queria me ver pintado de ouro, né? E aí a gente... Posso contar essa história? Conta, por favor. A gente quer ouvir. E aí a gente se casou direitinho no Aham. papel, né? Mas não éramos crentes, nem eu, nem ele. Nos separamos com 5 meses. A famosa incompatibilidade de gênero, né? E aí a gente separou tudo. No meio do caminho, eu encontrei Jesus. Eu brinco que eu não encontrei Jesus. Eu fui encontrada por Jesus. Porque a minha conversão foi o seguinte. Eu tinha uma loja de roupa ali em frente ao Norte Shopping. E entrou uma moça e falou assim, tudo bom? Aí tudo. Ela, então, Jesus mandou a gente vir aqui. E minha irmã orou por você há 2 semanas. O Senhor mostrou você, mas só hoje que ele contou onde você estava. Então, olha aqui, ó, meu endereço, meu telefone, a gente vai começar a orar para restaurar seu casamento. Sendo que eu já estava separada do meu marido há 2 meses, com o processo de divórcio e tudo. Na tentativa de assinar 4 vezes. Mas do nada a pessoa apareceu. Do nada. Gente, Deus Por isso que na eu terra. brinco, eu não escolhi Jesus, né? Não tive. Um pastor me perguntou: você quer aceitar Jesus hoje? Jesus me deu escolha, entendeu? E aí eu falei assim, eu ainda brinquei, eu falei, gente, que é isso? Será que é mãe de santo, né? Adivinha cartomante, né? A gente não tinha aquela questão do profeta, né? Não conhecia. sabia. E eu falei, Deus me livre, não sei o quê. E ela falou: esse é meu telefone, esse é meu endereço, amanhã você vai lá. Era no Morro do 18, em Quintino. Eu tive que subir. O morro era lá no topo do morro. Eu brinco, essas irmãs são, assim, minhas discipuladoras até hoje, né? E elas falam, Isa, você toda classuda subindo, né? Era muito engraçado. No final, eu fiquei amiga dos traficantes, preguei pra eles. Graças a Deus, alguns largaram. Outros eu não sei o que Deus fez na vida deles, mas a gente planta. Sim. Em nome de Jesus, a palavra não volta vazia. Sim. Mas, enfim, e aí, chegando lá, eu um pouco incrédula, mas eu falei assim, eu vou pagar pra ver, né? Mas olha o que aconteceu. Quando essa moça foi embora, eu falei, louca, surtada. E ela voltou a cabecinha assim na loja e falou assim, outra coisa. Muito animada ela, sanguínea, sabe? Aham. Outra coisa, hein? Se você não se dobrar pra orar agora, o Espírito Santo vai te derrubar, minha filha. Até amanhã.
Meu irmão, falei, louca, surtada. Mas o Espírito Santo eu conheço. Porque a minha avó já me falou do Espírito Santo. Eu falei, então, tá. Fiquei assim. Aí a caneta do meu balcão rolou e eu fui no chão pegar. Quando eu peguei, eu levei uma rasteira. E eu caí de joelho. Gente, Sendo que quando história! eu caí de joelho, eu não caí no porcelanato duro. Eu caí como que fosse numa nuvem. E ali, eu não sabia o que era, mas eu fui tomada de temor. E eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, meu Deus, Deus tá aqui, né? E eu falei, meu Deus, o que eu faço? Não quero meu marido. Sem brincadeira nenhuma, parece mentira. Você não queria ele? Não queria, e nem ele me queria. Não, era comum acordo. Quando eu levantei, morrendo de medo, juro, não dava pra contar, 2 minutos. O Felipe me ligou. Pela primeira vez, em, meses, eu olhei assim, eu falei, sangue do Cordeiro, né? Que era o bordão da minha avó. Sangue de Jesus, tem poder. E eu olhei assim, eu falei, meu Deus, atendeu. Eu ignorante, né? Feminista, nunca baixar a cabeça pra homem. O que é, Felipe? Tá me ligando por quê? E ele, porque isso é um negócio de imposto de renda que tá no teu computador. Não. E dali o Senhor começou. E no dia seguinte eu falei, bom, eu vou lá nessa mulher. Mulher adivinhou, o homem ligou, deixa eu ver o que essa mulher quer comigo. Mas eu não queria nada com meu marido ainda. Cheguei lá, subi e tudo, fui. A mulher, quando ela me viu, Helena, deu um sorriso, que eu nunca vou esquecer. Ela sorriu e falou assim pra mim, nossa, você ainda é mais bonita do que nos meus sonhos. E eu olhei assim, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? E eu só sei que ela começou a orar. E o poder de Deus, ele foi incrível, assim, que eu não consegui ficar de pé, eu fiquei de joelhos, porque eu não tinha força. E o Senhor foi falando. Meus avós, né, são pastores, são batistas, mas eles são missionários. Então, quando eu era muito pequena, quando eu tinha uns 4 anos, eles se mudaram para Brasília. Então, minha avó sempre falou, assim, por telefone, ou quando vinha uma vez no ano do Espírito Santo, Jesus é eu, né, do mundo. E aí, o que aconteceu, eu me lembrei do que minha avó me disse. Eu falei, tá adivinhando minha vida toda. Mas minha avó falava que só é verdade quando só a gente sabe. Na hora, ela viu assim, no espírito nela. Duvidas? Pois isso. Ela falou uma coisa que só eu sabia. Naquele momento, eu falei assim, caramba, existe algo de verdade que é sobrenatural. Por isso que eu falo, você não acredita em Deus, até tem uma experiência com Deus. Não tem como. Não tem como. Não tem ciência que explique, Verdade. Não tem tecnologia, inteligência artificial, nada. Nada que explique o poder de Deus diante de você. E dali começou-se um processo. Eu me lembro que ela falou, hoje o Senhor coloca dentro de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Se você escolher a vida, né? O Senhor vai fazer com que a honra, a glória da segunda casa seja maior do que da primeira. E eu falei, e agora? E agora? Eu não quero ver esse homem nem pintado de ouro. Mas eu decidi obedecer. E hoje nosso ministério é com casais, né? Com mulheres. Que então, lindo. assim... Gente, não... Assim, eu sempre falo... A Clarinha tem... Minha filha tem 3 anos. Se você pergunta pra ela, obedecer, ela tem poder. E eu sempre falo, vale a pena obedecer, sabe? Vale a pena realmente... E às vezes a gente quer um milagre, né? Mas quem quer milagre não quer passar por processos. Tem coisas que não são milagres, tem coisas que são processos, né? Então, assim, um casamento que foi destruído, né, por inúmeros conceitos, que não foi do dia pra noite. Foram vários dias, várias semanas, vários meses, né, de pensamentos errados, ideologias erradas. Não dá pra ser um milagre de um dia pro outro, né? E aí, até Deus restaurar meu casamento, foram 6 meses. Foi longo. Até o meu marido se converter, foi 1 ano. De muita luta. Porque você disse que ele era ateu. Ateu, ele não acreditava, nada, assim. Não era tipo aquele ateu militante. Odeio Deus, não. Não, essas coisas assim, não. Tá, quer acreditar, acredita, mas não acredito. E eu chamava ele pra igreja todos os dias. O dia que eu não chamei ele pra igreja, ele foi. No dia que ele foi, ele já começou a sentir alguma coisa. E, enfim, gente, eu sei que a história é muito longa, mas... Hoje, meu marido é um homem de Deus, assim, ele é o meu, sabe, meu Boaz, assim, ele é maravilhoso, Deus restaurou. E aí, quando a gente se converteu, quando eu me converti, né, e consequentemente meu marido se converteu, os pais dele se converteram, né? Então, assim, minha família voltou pra igreja. Então, assim, muita coisa legal aconteceu, os meus irmãos foram batizados também. Então, ou seja, assim, foi uma bênção que alcançou toda a sua casa, sua família. Dói, né? Porque testemunho... Gerar testemunho dói. Mas, assim, o que o Senhor faz através do nosso testemunho... O que foi mais desafiador no processo de reconstrução do casamento de vocês? Matar o meu eu todos os dias. Esse é o desafio, né? É o caminho da descida. Exato. Porque a gente só quer subir, mas andar com Deus, a matemática é diferente. Eu sempre digo que andar com Deus quando a gente perde, é que a gente ganha. Não tem jeito. Exato. E é matar o nosso ego. Porque muitas vezes é o nosso ego que fica ofendido, é o nosso orgulho que não quer ceder. E a pressa? Deus, por que você não fez ainda?
Quanto tempo vai demorar isso aqui? Não aguento isso aqui, não mais, meu Deus, eu vou desistir. E eu ficava ali, e eu ficar calada, pra quem é bocuda. E o processo, a gente tem uma frase, né, que muito é dito no processo. Tô cansada. Ai, tô cansada disso. Tô cansada de passar por isso. Tô cansada dessa situação. E são palavras que vão sendo declaradas. E agora eu vou a gente te contar... precisa esperar no Senhor Muito. e confiar no Senhor. E tirar essas palavras. Porque quando a gente fala isso, a gente dá poder a esse cansaço. Muito. E aí eu vou te contar a parte final da conversão do meu marido. Você vê como realmente é a morte do eu, né? A gente tava na igreja e tava cantando aquela música daquela época, né? Lindo, lindo, lindo és. Sim. E eu tava lá no mover, paranana. De repente todo mundo começa a me abraçar. Eu falei, que foi, gente? E ele falou assim, o Felipe aceitou Jesus. E eu fiquei super preocupada. Porque eu falei assim, ele não pode ter aceitado pela emoção. Ele tem que entender quem é Jesus. Sabe? Que ele tem um pai, que Deus... E quando ele voltou, eu, por que você aceitou Jesus? Ele, amor, porque se Deus te transformou de um demônio para um anjo... Eu acredito nesse Deus e eu quero também. Olha que loucura. Meu Deus! Olha, gente, é uma coisa louca, assim. Ele falou isso. Falou, né, pra todo mundo, assim. E aí eu fiquei ali, eu chorei muito. Eu falei, Senhor, eis que o Senhor está cumprindo realmente tudo aquilo que o Senhor prometeu. E eu lembro que eu só falava. E foi assim, a sua transformação. Ele precisou conhecer uma nova mulher. Nossa, eu precisei ser essa nova mulher, né? Não, e ele precisou Meu te conhecer Deus, de novo. muito, porque o que ele muito, conheceu não tinha nada a ver com a mulher que Deus estava construindo em você. Engraçado que no processo, depois a gente já madura, depois de um tempo ele brincava. Falou, amor, às vezes eu te provocava pra ver. Eu falava, será que tá mesmo? Ou será que tá fingindo? Será que é só emoção? Você reagia bem, você saiu bem. Então, assim, é algo que a nossa conduta... Eu sempre falo que a mulher, ela tem uma influência sagrada, né? Então, assim, o homem ouve muito mais a mulher do que até o próprio Deus. Essa é a verdade, né? Então, assim, às vezes o homem que pergunta à mulher sobre uma decisão, mas não pergunta para Deus. Então, a gente vê lá Eva, a gente vê Dalila, né? Como que uma mulher tem influência de fazer com que um grande homem de Deus sucumba. Tem. Né? Assim como uma mulher pode pegar o pior, o viciado, o promíscuo e transformar ele num grande homem de Deus. Então, a mulher, ela tem essa influência divina, né? Então, a gente precisa entender, eu sempre falo, nós somos como um campo fértil. Sim. Sabe? E a nossa mente, a mente feminina, ela tem um potencial de reprodução em massa. Então, a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente pensa, porque são os nossos pensamentos que viram sentimentos, que viram atitudes, que mudam ou não os nossos resultados. Então, aquilo que a gente consegue, que a gente vai guardando na nossa mente, aquilo impacta toda a nossa história, né? Nosso casamento, os nossos filhos, a nossa geração. Então, assim, é literalmente, assim, da morte do eu, sabe? O processo de mortificação, ele é muito doloroso. Você matar o seu eu. Eu mato meu eu até hoje, né? Como eu falei, eu sou uma estressada. Então, assim, de vez em quando ela quer voltar. De vez em quando a gente... Tem até aquele meme, né? A gente quer ser as tolas, né? Destruir tudo com a própria mão, né? Mas eu falo assim, em nome de Jesus, eu não posso voltar pra comer lama. Eu não sou mais essa filha, por favor, me livra. Mas, realmente, sim, o processo de conversão da gente... É diário, Muito. Não tem como. Eu digo que a gente se batiza nas águas, né? Mas o eu tá querendo ali, ó, ressuscitar. A gente tem que batizar ele de novo quantas vezes forem necessárias para o velho homem ficar lá. Ele não pode ressurgir. É verdade. E algo que a gente tinha conversado, né? Sobre a feminilidade, que ela é a contramão do feminismo. Sim. Em que pontos, principalmente? Sempre que a gente vai aconselhar, né, principalmente as jovens, ou alguém que tá tendo o primeiro contato com a feminilidade, a gente fala assim, o que é feminilidade? Pega tudo que o feminismo diz e faz o contrário. Isso é feminilidade. Então, real, literal, né? Assim, quase que literalmente, né? Porque a gente tem muito essa visão de que a feminilidade ela é atrelada à fraqueza. Né? Se tem uma coisa que a mulher não é fraca, né? O nosso corpo, ele pode parecer, e a Bíblia até nos trata como vaso mais fraco, sim, mas há uma força, a nossa força, ela não é como a do homem que é externa, ela é interna. Sim. Nós geramos uma vida, nós sofremos, né, o trabalho de parto. Então, se tem uma coisa que a mulher é forte, e a gente tem esse senso comum de tratar a feminilidade como fraqueza. Então, se eu sou uma mulher feminina, eu sou uma mulher omissa, eu sou uma mulher passiva, uma mulher submissa, né, a todos os critérios, no pior da palavra, né? Que o pessoal tem pavor, alergia, né? Essa palavra, submissão. E não sabe a proteção que tem ao redor. Que está debaixo de uma mesma missão, né? Sendo que a feminilidade, ela tá além dos adornos, né? Como Pedro fala, não tá só nos colares, na roupa, na maquiagem. A feminilidade, ela tá muito atrelada ao sentir, né? Então,
hoje, principalmente na sociedade que nós estamos vivendo, a gente não se permite sentir, a gente não sai do piloto automático. Então, a gente vive desenfreado porque a gente não sente, a gente não pensa sobre aquilo que a gente sente. A gente não quer parar para pensar. Não é uma quer sociedade que não quer. Então, a gente se enche de atividade, agendas lotadas, porque se parar, E se orgulha eu penso, disso. E se eu penso, eu sofro. Porque pensar é sofrimento. Pensar Porque eu penso é nas sofrimento. consequências erradas, eu penso naquilo que eu deveria ter deixado de fazer, mas eu fiz. Aquilo que eu não deveria fazer. Então, a gente não quer pensar. E o feminino, ele é literalmente retornar à sua essência, né? A essência biológica e a essência divina. Sim. Então, é o servir, é o desenvolver virtudes. Então, o feminino, a gente tem uma... Eu anotei aqui uma frase que eu queria falar pra vocês. Não sei se vai estar aqui, mas... Sobre não tá o aqui. Mas feminilidade. é J.B. Patterson que disse, Aham. né? Que as mulheres estão tão preocupadas em se tornar como homens que elas se esqueceram que elas são singulares a ponto de terem sido criadas justamente para fazer o que os homens jamais conseguirão fazer. Então, a gente está perdendo a nossa essência nessa competitividade, né? Sim. Então, assim, o feminismo... Eu fiz algumas anotações aqui, mas o feminismo, ele literalmente ele quer dar para a mulher o poder dos homens, o privilégio da mulher e a responsabilidade de uma criança. De nenhuma das duas, né? Nossa. As mulheres não querem ser responsáveis. Sim. Elas querem uma vida livre sexualmente, né? Elas querem liberdade para ser, mas elas estão pegando, na verdade, o pior do que os piores homens fazem e não o que, de fato, homens nobres fazem, né? Sim. Elas Homens querem... de caráter. De caráter. Então, assim, tem uma frase que diz assim... ser poderoso é como ser uma dama. Né? Falando sobre empoderamento. Se você precisa dizer que é, então você nunca foi. Então, essa questão do empoderamento, na verdade, o empoderamento, ele é totalmente contrário à palavra de Deus, né? Eu trabalho fora, eu tenho 3 empresas, eu cuido da minha filha, eu faço, né, o after schooling. Então, assim, eu tento dar o meu melhor. Você faz o quê? After schooling, tipo o homeschooling, só que depois da escola. Você faz? Faço. Minha filha, ela já sabe... Ela tem 3 anos, ela sabe cobrir o número 3, o número 1. Ela sabe as vogais, os alfabetos. Ela sabe contar até 10 em inglês. Isso Então, se chama after schooling. isso, after school. É Que muito legal. maravilhoso. Todas as mães é uma deveriam fazer. modalidade que você... Pelo MEC? Tudo, Não. É você Isso você vai fazendo. Tem livros de apoio, tem muitas coisas legais. Tem muito conteúdo no YouTube de um pastor específico. Eu esqueci o nome dele agora. Mas ele faz. Mas eu, particularmente, né? Além do discipulado, que eu discipulo, faço. Não sei se você viu os Sim. stories da Clarinha Sim, contando. aham. A história de Golias, que o coração Sim. dele era muito feio, cheio de pecado. E que só Jesus podia limpar. Então, além disso, tem realmente a questão do ensino, né? Então... Minha filha tem 3 anos, ela já pulou acho que 2 séries, não foi isso? Foi, né? De tanto que ela está avançada. Porque, na verdade, a gente quer ter filho santo, mas quer dar para César cuidar, não é? Então, a gente trabalha fora, né? E Quer que crescer, terceiriza. mas a gente vai lá e terceiriza. E como é isso, ter 3 empresas e ainda fazer after schooling e ainda gravar vídeo porque ela é influenciadora Ainda tem essa parte, Deus, né, que às vezes eu assim, esqueço. É verdade. e ainda é esposa, ainda é mãe? Socorro, Deus. E tem que ser filha, e tem que ser irmã, e tem E que ser ainda tá amiga. sempre linda. E tem que ter vida com Porque Deus. pra estar linda dá tempo. Dá trabalho, né? trabalho. Ô, Hoje, que menina. roupa eu vou vestir? Se maquiar. Na tudo verdade, isso. aí a gente entra o que já agora? Na organização do tempo? Vamos pra Organização do tempo. Primeira coisa que você tem que entender. Não tem como você organizar seu tempo se você não identificar a quem você é leal. Então, por exemplo, quando alguém chega pra mim e fala assim, meus filhos me atrapalham muito. Você fala isso porque você não tem 2 filhos. Quando eu não tinha filho, você fala isso porque você não tem filha. Aí, quando eu tive filho, você fala isso porque você não tem 2 filhos. Aí, quando tiver 2 filhos, você fala isso porque você não tem 3, né? A gente sempre fica atrás de uma desculpa, Sempre, verdade. sempre. Na verdade, é o espírito da autocomiseração, né? Aquela pena de si, Sim. sabe? Ai, poxa, eu sou uma pobre coitada. Poxa, eu não tenho culpa das minhas escolhas. Tem, 100% de responsabilidade sobre elas. Mas eu sempre falo para as mães que acham que os filhos, né, atrapalham. Gente, quem você era antes dos seus filhos? Porque, por exemplo, quando eu engravidei da Clara, eu fiquei assim, meu corpo... Entendeu? Engordei Que pra transformação, caramba, né, uma que você loucura. E não foi culpa da Clara, sabe por quê? E todo mundo pergunta, gravidez. Não foi a gravidez, sabe por quê? Porque antes da Clara eu não era disciplinada na minha alimentação, não pisava na academia, sabe? Ia uma vez na semana, faltava 15 dias. Aham. E como que eu coloco a culpa no pós-parto?
Se, na verdade, a culpa sempre foi a minha inconstância, minha falta de prioridade, falta de entendimento mesmo, de conhecimento, de entender como que se alimenta De virar bem. a chave certa. Exato. Eu estava diante da porta da mamãe fitness, mas eu não tinha a chave certa para abrir. E aí, quando eu comecei, né, me cercar na minha ambiência, para quem não conhece essa palavra, é o ambiente junto com a influência. O seu ambiente te influencia. A Bíblia fala, né, as más conversações corrompem os bons costumes. Sim. Então, quando eu comecei a andar numa ambiência que isso era normal, eu falei, poxa, eu consigo também. E eu sou defensora da bandeira de que a gente não dá conta de tudo, mas a gente dá conta de muito. Quando a gente se organiza, quando a gente estabelece as prioridades e principalmente quando a gente rompe com as lealdades, né? Eu sempre uso muito, como eu tô me formando agora em terapia sistêmica, né? E eu amo a sistêmica porque ela é muito parecida com a Bíblia, porque ela usa 3 leis para reger o ensino. A primeira lei é a lei do pertencimento. Deus trabalha muito isso, né? Ele faz com que a gente realmente se sinta. O próprio Jardim do Éden. Exato. É um lugar de pertencimento. A segunda lei é ordem e hierarquia. O Senhor faz tudo com ordem e decência, né? Então, primeiro vem a ordem, depois vem o progresso. Isso você pode ver que o inimigo, ele atua em ambiente de desordem. Total, 100%. Se você pode ver centros de macumba, esses ambientes são ambientes geralmente que há uma desordem muito grande. Sim. Por exemplo, ambientes que, por exemplo, tem um peso espiritual. A pessoa não toma banho, é tudo desorganizado. Sim. E você vê que, às vezes, na miserabilidade, na sujeira, no não limpar a casa, o diabo ele vai atuando nessas coisas. Total. Tem vários testemunhos, né, sobre isso. Porque Deus é um Deus de ordem e um Deus de decência. Total. Deus, ele trabalha dentro de padrões, de coisa organizada. O diabo não, é coisa desorganizada, suja. Sim. Basta ver um despacho na rua, né? Que Exato, é muito horrível. Né? Realmente, se a gente for olhar numa questão do belo, não é belo, né? É assustador. Sim. E quando a gente fala da questão da segunda lei, é ordem e hierarquia. E o Senhor faz tudo isso com hierarquia, né? A trindade é uma questão disso. Quando a gente trabalha a questão dos pais, né? Dentro da família, qual a hierarquia? Então, é o pai, é a mãe, os filhos acima do pai. Acima do marido, né? Tem Deus, o próprio Deus, Jesus, que é o cabeça. Então, o Senhor trabalha muito assim. E a terceira é o equilíbrio de dar e receber. Né? A terceira lei sistêmica. E é verdade, né? Então, a gente sempre brinca, né, nas aulas que tem gente que dá tanto que gera um enforcamento por endividamento do outro. E por isso o outro se afasta. Então, a gente tem que até no transbordar, ter esse equilíbrio, né, entre as pessoas, né? De não dar demais para quem não tá pronto para receber, né? Então, assim, me formando nisso tudo, a gente vendo, avaliando, a gente tem uma questão da lealdade familiar, né? O que, às vezes, as nossas crenças limitantes, a nossa síndrome da escassez, o nosso pouco merecimento, e, às vezes, até o formato do nosso corpo, né? O tipo de vida profissional que nós temos, está em lealdade aos nossos pais, aos nossos avós, aos nossos tios. E se você for parar, depois que eu conversar, ensinar isso para vocês vão começar a observar, né? Então, por exemplo, quando a gente pega uma moça, eu tenho um grupo de mentoria de mulheres, e a gente pegou, assim, todas as que... Eram umas 5 que reclamavam que não conseguiam emagrecer. Já tinham feito de tudo, já tinham ido ao médico e tudo. E quando a gente foi, né, fazer o raio-x ali, o corpo... Eu falei, me manda uma foto. Quem que você acha que você é leal? Ai, não faço ideia. Eu falei assim, como é que é a vida da sua mãe? Ai, assim, sensado. Eu falei, você ouviu? Você tá contando a sua história. A pessoa falou assim, me manda uma foto da sua mãe, mesmo formato de corpo. Aí você vai olhar assim, genética, né? Claro. Não, mas a gente vai aprendendo por associação de repetição também. Então, Deus, a gente vai pegando os hábitos. A Bíblia tem situação de associação e repetição. Total. Cita uma aí. Por exemplo, Isaac, ele fez a mesma coisa que Abraão mentiu que a sua esposa era ela, Sara. E Isaac fez a mesma coisa com Rebeca, ele mentiu também. Então, a gente vê várias situações de repetição na Bíblia. Muito. E a gente acaba ficando preso muito naquele, maldição hereditária. Mas não, às vezes tem coisas que não é o diabo, né? Na verdade, são emaranhados que a gente mesmo se enfia. E por falta de... né, gente? Por falta de conhecimento que o povo perece. Não tem Não jeito. Adianta. Eu sempre falo, Jesus, ele é suficiente para te curar, para te salvar, te libertar e para fazer infinitamente mais. Para Deus, nada é impossível. Lucas 1,37. Mas Jesus desce para te ensinar matemática? Inglês. Tem coisas
que você precisa Muito bom. ir à frente. E quando eu quero entrar já nessa questão do merecimento, porque isso, assim, o que eu mais recebia no começo, antes, quando eu comecei a falar um pouco sobre isso, era heresia, futilidade, discurso vazio. Mas, na verdade... Você tem haters? Eu tenho. Ai, de vez em quando aparecem. Mas as feministas me odeiam. Quando eu postei, eu tipo assim, a gente vai falar sobre feminidade e feminismo. Aí tava as minhas seguidoras, vamos começar a orar por você. A gente vai começar a orar por você. Falei, gente, ora mesmo, fica tranquila que... Já tô acostumada. Árvore de bons frutos não tem jeito. leva vai pedrada. Vir pedrada. E se você não quer ser criticado, eu sempre digo, não faça nada. Não tem como. Se você ficar igual a múmia, até se você não fizer nada, você vai ser criticada. Não tem como você ser assim, fora. Mas a questão do merecimento, a questão do merecimento, né, em relação à mentalidade próspera, ela tá muito ligada ao receber, ao se sentir digna de receber, né? E embora não é nada mais, não é nada aquilo de lei de atração. Aliás, pratique a lei da atração, sabe qual? A lei da atração da presença de Deus pra sua vida, né? A gente fica querendo atrair, não sei o que, gente, atrai a presença de Deus, que você vai ter tudo que você precisa. Atrair a Deus é obediência, Total. vida de oração, vida de jejum. Então você vai estar colocando em prática a lei da atração. Exato. Você não precisa ficar, manifesta, nada. Pratica a lei da atração da presença de Deus. Obediência à palavra. É só a gente lembrar da arca, né? Sim. Gente, acabou. Se você tem aquilo na sua vida, tá tudo... Sim. Todas as guerras Arca da estão ganhas, aliança. não é? O Senhor tá contigo. A prosperidade, a abundância, sim. né? A paz, mesmo em meio aos conflitos, às tribulações. Então, a gente precisa entender isso. Então, assim, por mais que pareça fútil, por mais que pareça heresia, a gente precisa entender que a questão da falta de merecimento, ela vem de um roubo na sua identidade de filha, né? Uau. O que o merecimento diz? Eu sou digna de receber. Eu mereço, eu me sinto bem recebendo. Eu me sinto merecedora. Mas tem muita gente que vem com o discurso, mas eu não mereço nada, eu não sou digna de nada. Essa é a questão. Quando a gente normalmente descobre essas pessoas quando a gente fala assim, ó... Eu tenho que me sentir digna de ter uma boa família, um bom emprego, um bom marido, um bom salário. Falou de dinheiro, a crença de escassez grita no mais alto grau, assim, da vida. Aí você já fala assim, ai, meu Deus, não... É incrível, acabou, né? Travou. Falou dinheiro, travou, né? Porque a gente tem um senso comum de que, de fato, o evangelho de Jesus é um evangelho, né, ali maltrapilho, o evangelho de luta, aprovação, dificuldade, pobreza, né, quase que diária. E, na verdade, não. Literalmente, Jesus veio para dar a vida em abundância. E não é a teologia da prosperidade. Esse é o problema. Tem gente que atrela ao Jesus tudo pobre dinheiro. E ao superabundância. E, na verdade, o que é abundância? O que é prosperidade? É transbordar. Não é não ter falta de nada, na verdade. É ter para transbordar a ponto de quando você dá, não vai chegar no ponto de faltar. Se eu ligo uma torneira que você quer beber um copo, quando você botar o copo aqui de volta... vai ficar cheio de novo. Você já sabe o caminho, você já sabe. E aí, gente, eu separei aqui Isaías, né, 1:19, que diz assim: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos da terra. Eu amo esse versículo. Então, na verdade, quando a gente olha, por exemplo, seu pai, né? Eu não sei como é que você relaciona com o pai, mas, no geral, quem é filho tem mais intimidade para pedir algo, né? E quando a gente tá com o pai do nosso amigo, a gente não pede nada. A gente finge que não tá nem com fome, não tá com sede, né? Bem recomendado de casa. Então, esse pouco merecimento é exatamente isso, sabe? Quando a gente entende quem é o nosso pai. Quando a gente entende a vontade de Deus. E essa questão do pouco merecimento, ela é tão roubo de identidade que o inimigo coloca o tempo inteiro na nossa cabeça que nós não somos dignas, que nós não conseguimos, não somos merecedoras, que a gente às vezes não é digna nem de ouvir a palavra de Deus. Mas o nosso Deus é bom e ele diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Sim. Como se eu não me sinto merecedora de viver a vontade do meu Deus, então quem é que tá ganhando essa batalha na minha vida? Deus ou o diabo? Sim. Entende? Então, a gente precisa trabalhar essa questão do merecimento. Não é futilidade, não é heresia, é uma questão real. Se vocês soubessem a quantidade de mulheres que não se sentem dignas de terem um bom casamento e escolhem errado, sabe? Você já viu The Chosen? Já. Você lembra aquele episódio da mulher samaritana? Sim. Gente, Amo. aquele episódio eu chorei como uma criança. Porque quantos de nós não fomos defraudadas na alma por relacionamentos? Sim. E a gente acredita, a gente vai aceitando padrões. Na verdade, a gente escuta muito, não, porque eu tenho dedo podre. Não, é porque você sempre repetiu frases que você ouviu. Homem não presta, não vale a pena confiar Lealdade em homem. familiar. Então, você vai repetindo essas frases que você já ouviu na sua Exato. adolescência. Você nem sabia o que era, mas você estava reproduzindo. Você estava falando.
E isso se tornou uma realidade na sua vida, porque você sempre acreditou que homem nenhum não presta. Exato. É a síndrome do Então, dedo como podre. que você vai escolher um homem digno? E normalmente, um homem bom? Não sei se você tem visto também esse assunto que eu tenho abordado, a questão da falta do pai e da mãe, né? E você vê como Deus ele é perfeito, maravilhoso em tudo que ele faz. Porque ele estabeleceu a família ali, o pai, a mãe e os filhos. E quando há uma falta, né, a gente sempre usa lá no Sistêmica a metáfora de que o filho, o pai é uma perna e a mãe é outra. Quando os pais se separam, quando há uma ruptura, né, o filho começa a usar moletas. E pode ser drogas, pode ser pornografia, pode ser vícios, né? Então, isso é uma coisa para a vida de vocês. Toda vez que você identificar em alguém vício, tem falta de pai. Então, assim, talvez o pai dele nem o abandonou, nem foi embora ou morreu. Mas é um pai que não foi presente. É um pai que não foi amoroso. Um pai que não foi suficiente da sua suficiência básica, digamos assim. Uhum. Então, vício em cigarro, vício em telefone, vício em drogas, vício em bebida, qualquer tipo de vício. Até vício em sapato, digamos assim, né? Tá bem fútil, bem leve. Todo tipo de vício é falta de pai. Então, quando a gente vai olhar para o que Deus falou, né, sobre a questão da família, era uma proteção, né? Essa questão, né, da gente ter ali os filhos debaixo ali, da castidade, debaixo ali do casamento. Isso é uma proteção para a próxima geração. Né? Os filhos e a gente nunca viu uma geração, né? Tão órfã. Nossa. Tão órfã. Não, eu acho que você tem filha que já estuda. Se você olhar, às vezes... aprende 50% da turma é de pais separados. Sim. Já. Na reunião você vê isso. Na reunião você vê isso. E às vezes são 3 aninhos de idade, já tem por viver Clara com tem isso. pouco menos só porque é uma escola cristã. Normalmente pais que optam, né, por essa escola, são pais que tem ali. Mas tem. Então, assim, acredito que outras tenham muito mais. Então, assim, o grande problema da nossa geração hoje realmente é a orfandade, né? Sim. Ela começa ali no seio familiar e quando a gente vai estudar o SOSO, a escada do pai, a gente vê que as pessoas que não tiveram pai, elas têm dificuldade de se conectar com Deus Pai. Né? Quem teve uma ausência de mãe tem dificuldade de ouvir, sentir, ser direcionado e moldado pelo Espírito Santo. E quem teve problemas com bullying, primos, amigos, né, irmãos, tem uma dificuldade de entender Jesus como seu amigo, né, como seu salvador, como o caminho que te conduz. Então, a unidade da família, essa tríade da família... Então, é tríade, né? É Pai, Filho e Espírito Santo. Corpo, alma e espírito. Né? Pai, mãe e filho. Então, tem várias tríades que realmente impedem o fluxo da vida, né? De realmente fluir. E aí, a gente vai no automático, onde entra a feminina. Não pensa sobre nada. Vai vivendo, vai fazendo a lazeca pagodinho. Deixa a vida me levar. E a gente precisa parar de tolerar essa improvisação de viver. Meu Deus! A gente tá improvisando a vida. A gente não tá vivendo. Não estamos. A plenitude da vida. A gente tá improvisando a vida. Improvisando cada dia. Quando Meu a gente Deus. quando falam pra mim assim, mas eu não gosto de rotina. Até nessa caixinha que eu botei assim, mas eu odeio acordar cedo. Como você falou, é falta de propósito, mas eu não vejo um propósito em acordar cedo. Eu não vejo um propósito em eu ter uma rotina. Mas assim, eu conheço pouquíssimas pessoas que são ordenadas sem rotina. Mas a rotina, ela é aquilo que te conduz para você conseguir ter um tempo para se alimentar bem, planejar a sua alimentação, planejar um exercício físico, movimentar o seu corpo. Mesmo que seja, às vezes, eu só consigo ir 2 vezes na semana. Com tanto de coisa para fazer. Eu vou, e agora, ultimamente, eu tô fazendo só 30 minutos na academia. Valeu. Mas 30 minutos intenso, focado. Vale mais do que 2 horas lá batendo papo olhando o telefone, é verdade. Vale mais. Eu acordo 5h30 da manhã, 6h30 eu já fiz minha atividade física, 7 horas eu tô fazendo meu devocional. Eu vi nos stories 8 horas eu estou estudando a palavra. Eu tenho toda uma rotina. E algo que eu sei onde eu quero chegar, eu não quero improvisar na vida. Quem se antecede governa. Totalmente. Essa frase, pra mim, eu não tenho que viver no improviso. Quem vive no improviso é quem não se antecede, é quem não se prepara. É quem não tem clareza de propósito e clareza de realidade. Na verdade, a questão do não conseguir se organizar, ela é muito, não sei pra onde eu estou indo. E nisso, assim, eu bato palmas pro Espírito Santo, porque quem tem comunhão com ele... Gente... governa porque ele antecipa tudo. Ele conta, ele diz qual é o próximo passo, qual é a próxima missão. E quem tem ele coladinho ali tem vantagem na vida. E a segunda coisa é a questão da perspectiva da realidade, né? Ter ali a percepção da realidade. Nós não vivemos no mundo da Barbie, igual o filme que vai sair agora, né? Então, assim, não dá pra gente viver bela, linda, maravilhosa, escovada todos os dias. A gente precisa, assim, governar ali e falar, caramba, hoje você não tem filho, eu tenho filho, então as nossas rotinas não são iguais. Eu tenho um tempo que demanda, então as manhãs pertencem à minha filha, sempre. Então, as minhas manhãs são com ela porque a escola não pode influenciar mais do que eu.
Ninguém pode ser o maior exemplo. Eu tenho esse compromisso comigo. E eu sou um pouco ciumenta em relação... Não ciumenta de ciúme, mas eu sou um pouco competitiva nisso. Eu falo, amor, ninguém pode ter mais voz do que eu e você aqui dentro dessa casa. Né? Então, quando vem, ela cismou com um amiguinho, o amiguinho tava ensinando umas coisas esquisitas. Nada normal, não, mas tipo, da língua, umas coisinhas chatas, assim. E eu falei assim, filha, isso não é feminino. Não foi pra isso que Jesus te criou. Nós somos imagem e semelhança, Jesus é pleno. E ela entende, ela começou a fazer uma coisa assim, Jennifer. Oh! Eu olhei assim pra ela, postura. Agora ela fala, postura. Isso não é postura de mulher de Deus. Postura, Clara. E ela... 3 aninhos, gente. 3 anos. Oh, meu Deus. E a gente brinca, agora já entrando na questão da maternidade, a gente brinca, né? Ai, gente, se falar de maternidade é pra ser cancelado em 2 minutos. Porque eu tenho pavor, assim, dessas educações, né? Mais good vibe, positiva, não pode dizer não. Na verdade, eu achei até uma postagem muito legal da Bela Falcone que ela fez, dos filhos imbecis. Total. Como é que é? Pais imbecis, filhos imbecis, algo assim. Porque hoje o filho manda no pai. Total. Não é mais o pai. Não, é porque meu filho é adolescente e não quer ir pra igreja. Da onde? Eu tive um problema Da onde? sério. Com meus pais, que eu não ia pra igreja com 13 anos de idade, porque eu era adolescente. Você começa a ver isso aonde? Vai. Não consigo tirar o telefone do meu filho. E são crianças viciadas na tela. Quem é a autoridade na sua casa? É o seu filho? Ou é você ou é o telefone? Eu, né, assim, acabei em alguns momentos, algumas circunstâncias dando tela pra Clara. Mas sempre com limite. Hoje, minha filha passa a manhã inteira sem ver televisão. Ela não toca num telefone. Assim, eu fiz um compromisso. Eu comecei a ver que ela começou a assistir uma menininha na internet, chama Nasha. O nome, eu acho que é assim que se pronuncia. Uma menina lourinha, até nada demais. Só que a garota aprontava muito. E eu comecei a perceber que o pai dela era colocado como bobo. E o homem não é bobo. Dentro da minha casa, o meu marido, ele é o nosso cabeça. E a minha filha tem que crescer com uma boa relação com o masculino. Né? Tem uma frase que diz assim, o feminino segue o masculino e o masculino serve o feminino. Então, o meu marido, ele é protetor, ele é provedor, ela tem que ter essa visão. Porque ele vai impactar diretamente na escolha dela no futuro. E eu falei, se eu fico colocando igual Peppa. Gente, se você é mulher de Deus, não deixa seu filho assistir Peppa. Né? Nem pelo esse último episódio da família. Não é só Peppa, Bob Esponja. Total. Bob Esponja não tem um gênero definido, ele é o quê? É verdade, né? É verdade, nunca tinha parado pra pensar. E ele é mas muito, ela não assiste ele é essas muito, coisas. muito efeminado. É verdade. Então você vê uma geração que tá totalmente influenciada. Total. Mas a questão, além dessa questão do afeminado, é a questão dos papéis dentro de casa. Porque a Peppa, eu me lembro de um episódio que um amigo meu comentou comigo, que ele falou assim, você viu, vê isso aqui, era o vídeo, e ele falou assim, você viu? As crianças, o pai tava demorando, as crianças foram pro piquenique sem ele, comeram toda a comida, e ele falou, vocês deixaram pra mim? A gente não. Ele falou assim, gente, mas que ordem é essa de hierarquia que tem dentro dessa família? O pai não tem voz, o pai não tem vez. Sim. Então, é um pai bobo, é um pai fraco, e aquilo vai entrando no inconsciente da sua criança. E a verdade é que o inimigo, ele não tá brincando com as crianças. Brinca, ele tá com uma intenção clara de alcançar as crianças. E através desses vídeos. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que o seu filho assiste. Porque isso traz uma legalidade muito grande. Passou um vídeo recentemente de uma criança que estava conversando com uma pessoa na sala. E eu não sei se você já ouviu. Esse, achei que era do joguinho. E a mãe perguntou, com quem você está conversando, meu filho? Aí ele falou assim, um homem todo de branco. Um homem todo de branco, com chapéu branco. Galinha pintadinha. Você já viu? Não. A galinha pintadinha. Tem várias. Depois que eu trabalho com uma menina que ela é de candomblé, se não me engano. E ela começou a me explicar sobre as questões, né, da galinha pintadinha, que tem lá o Zé Pilintra, que tem a Pombagira, a Mariazinha. Sabe aquela musiquinha? Nossa! É uma entidade. E assim, gente, se você guarda o seu lar, né? A gente tem uma crença, a gente precisa ser fiel à palavra de Deus. A gente sabe que a palavra de Deus diz a respeito disso. A gente precisa guardar as nossas crianças. Sim. Então, assim, depois que eu tive esse conhecimento, eu vi as coisas com outros olhos. Eu falei, gente, os bebês amam isso. E aí, talvez a gente não entenda porque que lá na frente dá tão errado. Porque desde pequena, a gente tá conduzindo eles
no oposto, né? Então, a gente precisa realmente ter essa visão espiritual das coisas, né? Emocional, porque destrói a psique da criança. Sim. Então, se eu ensino toda hora e se eu permito, né? Por exemplo, a minha filha, ela pediu pra ver Branca de Neve. Tudo eu assisto com ela, assim, pelo menos a primeira vez. Filme, ela até dá uma assistida, porque é diferente de celular. Eu acho que a tela da TV tem um impacto diferente, embora não seja bom, não recomendo. Gente, eu fiquei apavorada. E aí eu até contei pra uma colega, ela falou, mas é bom que elas entendam o que é o bom e o mal. Eu falei, minha filha não tem que ficar tendo acesso à bruxaria, a não sei o quê. Muito cedo, muito cedo. E aí eu comecei a perceber que todos têm. Todos. Aí eu amava aquele Enrolados. Sabe aquele filme Enrolados? Não. Que é da Rapunzel? Ah. Aí tem a mulher que pega a magia de uma flor e suga e prende ela. E a gente começa a tolerar o mal. E vai deixando isso entrar, né? Entende? Essa crença do misticismo. E fica romântico. É romântico fugir do mal. Sim. É romântico, sabe? E não tem nada de romântico, né? A gente precisa realmente parar de romantizar o demoníaco. Então, assim, como mãe, eu me posiciono muito dentro da casa. Graças a Deus, assim, o meu marido, ele ouve bastante, né? Ele respeita muito essas convicções em relação... Porque, assim, eu acabo tendo um pouco mais tempo e até interesse também, né? De mais estudar. de estudar sobre isso. E meu marido vai na minha onda. E como você organiza seu momento de estudo com a maternidade, dá atenção pra Clarinha? Cara, a minha rotina ideal, assim, é acordar às 7 horas da manhã, porque a Clarinha acorda 8h30, 9h. Então, assim, se eu acordo às 7, eu consigo ter um tempo ali de estudo igual agora. Agora eu tô entrando num outro nível. Então, assim, eu tô desenvolvendo uma outra metodologia de mentoria para quebrar ciclos emocionais viciantes, ciclo do desprezo. A gente é viciado, né, no banho de neurotransmissores que aquelas sensações, que aquelas situações dão na gente. E aí eu tô desenvolvendo uma metodologia para quebrar esses ciclos emocionais viciantes. Uau. Então, assim, eu tô tendo que estudar muito. E eu não tava conseguindo, sabe, ter tempo. E eu falei assim, não adianta, eu tenho que entrar no... eu tô no ano... Não tenho setênio, sabe? Eu tô no ano 5, no ano da perseverança. E eu falei, não adianta, é o ano de acordar, se tiver que ser 4 horas da manhã para estudar 3 horas sobre o assunto. E a gente precisa parar de ter pena de si mesmo. Eu tenho uma amiga, ela falou pra mim assim, cara, mas como é que você tá desenvolvendo isso? Você não tem tempo. Eu falei, não tem. Mas sabe uma outra coisa que eu não tenho de mim? Pena. Eu não tenho pena de mim. Eu parei de ter pena de mim porque a gente sabe pra onde tá indo. Sim. E eu sei que é uma vida que vai valer a pena. E uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida que custa muito hoje. Sim. Então, assim, talvez eu perca algumas oportunidades, umas coisinhas maravilhosas. Eu não tô conseguindo... Ou poder dormir um pouco mais, poder descansar. Mas eu sei que eu vou ganhar. Meus prejuízos, eu amo a história de Dorcas, né? É a minha história, assim... preferida Hoje eu da estudei. Bíblia. Jura? Dorcas. E eu, assim... Tabita. Pra mim... Dorcas ou Tabita. Tabita. Né? E eu olho pra aquela história e eu queria muito que todas as mulheres fossem, assim, impactadas com ela. Porque Dorcas, ela fez diferença na sua geração, né? Foi uma mulher que... Ela serviu, ela era cheia de virtudes, Sim. né? E quando ela veio ali ficar adoeceu e faleceu, ela era tão... eficiente, era tão necessária para o tempo, para aquela sociedade, que enviaram a gente até Pedro e falaram, Pedro, pelo amor de Deus, ressuscita, né, Tabita? Ressuscita Dorcas, porque a gente não consegue, a nossa comunidade não vai girar sem ela. E Pedro foi lá, orou, ressuscitou, ela continuou ligada. E eu fico pensando, será que hoje tem gente para clamar a sua ressurreição caso você se vá? Será que o seu papel é tão relevante a ponto de uma sociedade inteira e clamar a Deus para que você ressuscite? Ou você está só fazendo peso na vida? Né? Uau. Então, a gente precisa lidar com essas questões. Meu Deus, que podcast lindo! Amém. Muito lindo. Obrigada, Isa, pela sua participação. Eu tenho certeza que vai virar a chave para muitas mulheres adentrarem nas portas certas que Deus tem para sua vida. É tempo de destravar, é tempo de romper, de parar de dar desculpas, de ficar se escondendo atrás da autocomiseração. Da pena de si mesmo. Pena de si mesma. Ai, gente, vou acordar cedo, vou dormir mais um pouco. Acorda cedo, faz planejamento, tenha rotina. E eu tenho certeza que você vai viver o melhor de Deus para sua vida. Amém. Muito obrigada, Isa. Obrigada, Foi gente. bênção demais. Um beijo. E até a próxima, se Deus quiser.